Boa tarde, torcedor vascaíno. Boa tarde, torcedora vascaína. Vamos falar um pouco sobre a vitória de ontem do Vasco perante o Vitória em São Januário, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e uma vitória na marra, uma vitória que a gente tem algumas características, alguns adjetivos a mencionar. Um time que foi guerreiro dentro do campo, um time que, mesmo a arbitragem, ao meu ver, prejudicando, o Vasco lutou, o Vasco foi senhor da partida durante todo o tempo, mesmo quando passou a ter 10 jogadores. Então, uma vitória que dá confiança para os próximos desafios. E a pergunta que fica para mim é: por que tem essa diferença do Vasco nos mata-matas e essa outra diferença do Vasco no Campeonato Brasileiro? É uma pergunta que eu me faço. Uma pergunta que estamos procurando respostas. O Vasco poderia, ao meu ver, ter encaminhado a classificação já ontem, porque perdeu muitos gols. É uma equipe que tem tido essa dificuldade, mas fez uma belíssima apresentação ontem. Então vamos falar sobre o jogo. O Vasco, que iniciou a partida com o Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e o Lucas Piton, Barros, Ramon Rick e Thiago Mendes, Tietê entrou depois, Colídio, Andrés Gomes e Spinelli, isso. Então o Vasco entrou com Léo Jardim, Puma, Cuesta, Robert Renan e Piton, Barros, Ramon Rick e Thiago Mendes, Andrés Gomes, Spinelli e Colídio. O Vasco começou o jogo da mesma forma que tem iniciado as suas partidas, tentando pressionar o adversário, tomando a iniciativa do jogo. Esse foi o Vasco. E o Vitória, que já se sabia que iria ao Rio para jogar fechadinho e arrumar um contra-ataque, essa era a proposta do Vitória. Os times do Jair Ventura jogam assim, em contra-ataque. O Vasco não deu oportunidade para esses contra-ataques saírem. O Vasco conseguia empurrar o Vitória para trás. O Vasco conseguia pegar o que a gente chama de segunda bola. Toda a sobra de bola era do Vasco. O Vasco conseguia manter o Vitória dentro do seu campo de defesa. E criou algumas oportunidades, como, por exemplo, uma cabeçada do Colídio já na pequena área, que ele direciona a bola, mas direcionou, vamos dizer assim, tão bem que tirou do gol, vamos dizer assim. Mas a cabeçada, faltou o gol para poder dizer nota 10, mas foi uma boa cabeçada. E o Vasco foi empurrando o Vitória para trás, e o Vitória, em alguns momentos, na bola longa, conseguia o que tanto queria, que eram os contra-ataques. Teve um belíssimo lançamento do goleiro do Vitória, pegando a bola de primeira, fazendo a ligação direta, encontrando o Marinho em velocidade, o Marinho pelo lado direito, que corta para dentro e bate, mas sem levar perigo para o goleiro Léo Jardim. O Vasco continuava bem, continuava melhor, com mais posse, chegou a bater ali 60 e poucos por cento de bola contra 30 e poucos por cento para o Vitória. O Vitória não ameaçava, o Vasco amassava o Vitória no quesito manter a equipe de Salvador dentro do seu próprio campo. Só que o jogo ele muda de minuto a minuto, ou pode mudar de minuto a minuto com algumas situações que ocorrem.
E uma delas é a expulsão de um jogador. A expulsão, ela muda a característica do jogo. A expulsão, ela acaba condicionando o que pode ocorrer na partida. E ontem não foi diferente. Aos 14 minutos, o Barros foi sair jogando, estava pressionado, ele chuta a bola que bate no braço do Renato Kaiser e volta para ele. Só que o Barros, achando, talvez, que o juiz fosse marcar a falta para o Vasco, ele vai e intencionalmente leva a mão à bola. O juiz marcou a falta e aplicou o cartão amarelo para o Barros. O VAR chama para o árbitro fazer a revisão. O árbitro entende que o Barros era o último homem e entendeu que seria uma clara e manifesta possibilidade de gol. Volta, troca a cor do cartão e expulsa o Barros, ao meu ver, erradamente. Eu vou explicar o porquê. Se o Renato Kaiser tivesse, por exemplo, tá? E a distância aqui pouco importa. Se o Renato Kaiser, por exemplo, estivesse na meia-lua do Vasco e a bola batesse no braço dele, como bateu, e sobrasse na frente, e ele batesse para o gol e fizesse o gol seria anulado, por causa do toque no braço. Então, assim, temos algumas questões. Tinha o Cuesta em diagonal, próximo ao lance, em que poderia tentar roubar a bola do Renato Kaiser. Porque o Renato Kaiser estava no meio do campo, ele iria percorrer um longo caminho com a bola dominada, e o Cuesta iria correr em diagonal, certamente para tentar interceptar a bola. Roubar a bola do Kaiser. Correr com a bola, você tem uma velocidade. Correr sem bola é uma outra velocidade. Quem corre com a bola tem menos velocidade do que quem corre sem bola. Não estou dizendo aqui que o Cuesta iria conseguir alcançar, não é isso. Mas a possibilidade, ela existiria. E uma outra coisa é a seguinte. A bola bate no braço do Renato Kaiser e sobra na frente. Ele pega e faz o gol seria anulado, como eu falei. Então, não há, nesse caso, uma clara e manifesta possibilidade de gol. Porque a bola bateria no braço dele, sobrou na frente, ele poderia fazer o gol, e se fizesse o gol seria anulado. Então, nesse caso, que clara e manifesta possibilidade de gol é essa? É que o Barros não pensou na hora, porque ele poderia muito bem, a bola bateu no braço, vai embora, Kaiser, para dentro do gol, faz o seu gol lá, sozinho. No máximo que poderia acontecer era, se o Renato Kaiser, como tocou a mão na bola e foi seguindo, vamos supor, ele seguiu, tocou com a mão na bola e foi em frente ao Léo Jardim. Se ele, por exemplo, tivesse um companheiro ao lado para quem ele pudesse passar a bola, aí o gol seria legal. A regra diz isso bizonhamente, mas é o que diz a regra. Agora, a bola batendo no braço dele, sobrando na frente para ele fazer o gol seria anulado. Então, eu acho não, a arbitragem errou. A arbitragem errou em expulsar o Barros. Enfim, o Vasco fica com 10 e o jogo muda completamente. O Vasco, que antes da expulsão era quem tinha mais a bola, era quem tinha mais a iniciativa, o que aconteceu? O Vitória passou a ter mais a bola e o Vasco passou a ser reativo, ou seja, os papéis se inverteram. Porque a proposta inicial era um Vasco propondo e um Vitória contra-atacando. Isso era uma proposta inicial. O Vasco até conseguiu executar a sua proposta bem, enquanto teve 11 jogadores. E o Vitória não conseguiu executar tão bem a sua proposta em contra-ataque no jogo. E quando teve um jogador a mais, o Vitória passou a ter a bola, ou seja, passou a ter vamos dizer, a obrigação de propor o jogo, e o Vasco iria jogar em contra-ataque. Então a coisa mudou. Só que aí o que acontece? O Vitória, pelo menos os times do Jair Ventura,
não são times que, vamos dizer assim, tenham a característica, o Jair não tem a característica de ser propositivo. Não tem essa característica. Se você vê o Botafogo do Jair Ventura, Juventude, que ele já treinou, entre outros clubes que ele passou na sua carreira, são times reativos, que reagem aos movimentos dos seus adversários. Então, o Vitória foi incapaz de, com 11 jogadores, criar problemas para o Vasco. O Vasco, mesmo com 10, foi melhor que o Vitória no primeiro tempo e no segundo também. O que o Pedro Emanuel fez? Já sabendo que ele precisaria jogar reativamente, ele tira o Spinelli, porque para você ter um centroavante como o Spinelli, você tem que ser... Primeiro você tem que ter a bola, ser propositivo e ter a bola. Se você passa a ter menos posse, não faz sentido a presença do Spinelli no campo. Ele tira o Spinelli e bota o Paulo Henrique. Aí você vai pensar, ué, mas tira um centroavante e bota um lateral direito? Sim. E muitos pensaram que o Puma vai para a segunda linha, ser lá uma espécie de extrema pela direita, e o Paulo Henrique vai ser o lateral. Não foi o que aconteceu. O Pedro Emanuel, ele inverteu os papéis. O Puma continuou na lateral e o Paulo Henrique passou a ser o extrema pela direita, porque o Paulo Henrique tem muito arranque, muita força, principalmente saindo da defesa para o ataque. Então o Vasco teve contra-ataques em que poderia fazer os gols. Como eu falei no começo, o confronto poderia já estar encaminhado, a classificação já poderia estar encaminhada. Mas o que acontece? O Vasco em contra-ataque perdeu gols. Então foi um primeiro tempo que, até a expulsão, era um Vasco propositivo, não deixando o Vitória sair. O Vitória teve pouquíssimos contra-ataques e o Vasco empurrando o Vitória para trás. Após a expulsão, as coisas se inverteram em termos de postura. O Vasco passou a ter menos posse e passou a ser uma equipe mais reativa. O Vitória passou a ter mais a bola, porém não preocupava. O Vitória não incomodava, não conseguiu, não teve a capacidade de fazer isso. Vem o intervalo, o Pedro Emanuel não faz alteração alguma de peça. O Jair sim faz as alterações para colocar o Vitória para frente, porém o que se viu no segundo tempo foi uma coisa, olhando para o Vitória, foi uma situação ainda pior. Foi ainda pior, porque o Vasco conseguiu encaixar vários e vários contra-ataques no segundo tempo. Colide enfiou bola na trave, o Paulo Henrique entrou sozinho pelo lado direito e não definiu se ia cruzar, se ia chutar no gol. E o Vitória só foi incomodar mesmo o Vasco já nos acréscimos, ali do final do jogo para os acréscimos, porque o Vasco cansou, e era óbvio que o Vasco iria cansar, jogando um tempo e meio, praticamente, com um jogador a menos. Então o Vasco iria cansar, e o Vitória incomodou um pouco mais o Vasco, fazendo o Léo Jardim trabalhar, o Léo Jardim que teve uma ótima atuação ontem, né? E o gol, né? Vamos falar do gol, o gol que saiu aos 14 minutos do segundo tempo, jogada em contra-ataque. O Andrés Gomes, que não vinha fazendo uma boa partida, estava muito mal tecnicamente, errando muita coisa, ele arranca no próprio campo, vai ali um pouco próximo ao bico direito da grande área, corta para dentro e bate de esquerda no canto direito do... acho que é Léo Arcanjo, né? Léo Arcanjo, se não me engano, o goleiro do Vitória, fazendo 1-0. Então foi um resultado justíssimo. Por quê? O Vasco foi competente. Perdeu muitos gols, é verdade, mas o Vasco foi competente. O Vasco foi melhor no 11 contra 11 e o Vasco foi melhor no 11 contra 10. O Vasco não se desorganizou em momento algum com um jogador a menos. Foi um time consciente dentro do campo. Foi um time que soube o que fazer antes da expulsão e depois da expulsão. Então, e o Vitória não conseguiu executar o seu plano de jogo antes da expulsão
e se enrolou todo para fazer algo diferente quando passou a ter um jogador a mais. Porque o Vitória não consegue jogar propondo o jogo. No Barradão, onde ele manda os seus jogos, se vai uma equipe tecnicamente melhor do que ele, essa equipe, mesmo jogando fora, é a equipe que dita ritmo, que propõe jogo. E ele sai de forma o quê? Reativa, mesmo jogando em casa. Agora, se é um adversário, vamos dizer assim, ou do mesmo nível do que ele, ou inferior, ele até tenta se virar propondo. Mas não é a característica do Jair Ventura como treinador. E, consequentemente, não é a característica desse Vitória do Jair. Então, o Vitória pecou muito em não conseguir ser propositivo quando passou a ter 11 jogadores. 11 jogadores não. Quando passou a ter um jogador a mais. E o Vasco teve o mérito de, no 11 contra 11, propor o jogo, empurrou o Vitória para trás e criou oportunidades. No 11 contra 10, não se desorganizou, muito pelo contrário, encontrou o caminho de como incomodar e incomodou muito o Vitória, e era óbvio que o caminho era contra-atacar, e por isso que ele botou o Paulo Henrique no jogo, porque o Andrés Gomes era o cara do escape no contra-ataque, o Paulo Henrique também. Então, foi isso. Vasco da Gama 1, Vitória 0. Vitória justíssima do Vasco, justíssima. Infelizmente, não foi por mais gols, porque o Vasco produziu para isso. E o confronto está aberto. O Vasco vai jogar em Salvador na quarta que vem. O Vitória lá vai ter que sair para o jogo. Não tem o que fazer, porque se o jogo terminar empatado, o Vasco avança. Então, o Vitória vai ter que propor. E aí o Vasco vai conseguir fazer o que, na minha visão, ele até faz de melhor, que é ser reativo, contra-atacar. Então, o desenho inicial, a proposta inicial para o jogo da volta é essa. Um Vitória que vai ter que sair, porque está perdendo o confronto por 1-0. Um Vasco vai ter a transição, ou as transições, para poder ver se abre o placar lá e deixa o Vitória em situação complicada dentro do jogo. E vamos ver o que vai acontecer. Próximo jogo do Vasco, sábado, contra o Cruzeiro, às 9h20 da noite em São Januário. O Vasco que não está poupando, né? O Pedro Emanuel não está poupando ninguém, ele só observa quem está assim, mais desgastado para deixar no banco e, de acordo com a necessidade, colocar no segundo tempo. O Cruzeiro é provável que venha com alguns jogadores que não são titulares, mas de repente os titulares fiquem no banco por alguma necessidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu torço para que o Cruzeiro coloque time misto, porque o Vasco precisa vencer esse jogo, precisa vencer. E vamos ver se o Vasco finalmente, depois de muitas rodadas, volta a vencer no Campeonato Brasileiro, porque a vitória vitória sábado ela vai ser importantíssima, pessoal. É isso. Vasco da Gama 1, Vitória 0, gol de Andrés Gomes. Se inscrevam no meu canal, @gigante desde 1898. Conto com o apoio de vocês. Um abraço e até após Vasco da Gama e Cruzeiro, sábado à noite. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.